Olá, bom dia. Hoje nós vamos fazer mais uma meditação de contemplação. Então eu sugiro que vocês estejam ou num lugar aberto, olhando para uma árvore, ou dentro de casa, olhando para uma planta, que pode estar num vaso mesmo. Então vocês vão estar sentados numa posição confortável. Novamente, a gente vai manter os olhos abertos, mas tentem nesse primeiro momento começar a respirar de forma tranquila, usar a respiração realmente como uma ferramenta para trazer vocês para um pensamento que não fica nem muito no passado, nem muito no futuro, mas trazendo realmente a atenção e a concentração para o presente. E aí mantenham a expressão serena, não precisam forçar muito a musculatura ao redor dos olhos, não precisam movimentar muito a cabeça. E aí vocês vão começar olhando para a base, ou dessa árvore ou dessa planta. A árvore, a gente consegue ver um pouco mais, né, as raízes, a parte onde ela está realmente se firmando no solo. Em relação à planta, a gente consegue pensar um pouco sobre o vaso, a ponta onde ela está. Então, observem isso como uma questão de estabilidade. A gente sempre fala de bases, de raízes, de estrutura, como uma questão realmente de estabilidade. E aí depois a gente começa a contemplar o caule, né, a parte que sobe, que sai da terra. Então comecem a olhar essa região ou do caule ou do tronco. Por fim, observem a parte superior da planta, a parte das folhas, se existe alguma flor. Em relação à árvore, observe então toda a copa, o tamanho, o formato dela. E aí agora, por fim, observem essa planta ou essa árvore como um todo. Então, vendo que ela é uma coisa única, que uma parte depende da outra. E aí, novamente, a gente está falando sobre se concentrar em pontos que às vezes a gente nunca tinha reparado, às vezes é uma planta ou uma árvore que a gente já passou na frente ou já olhou para ela diversas vezes. E aí é interessante ver como quando a gente quer dar um foco para nossa mente, esse foco pode ser qualquer coisa. Mas coisas principalmente então dentro da gente, sentimentos, respiração ou coisas da natureza ajudam muito, né, a ser esse foco, a ser esse objeto de concentração. No caso da árvore e das plantas, a gente usa também muito, dentro das filosofias orientais, a questão de que elas representam, né, parte da natureza, representam como da mesma forma a gente faz parte do universo, elas também fazem parte do universo. A gente normalmente costuma apreciar muito a natureza, então normalmente esse sentimento de contemplação também traz uma sensação muito agradável para a gente. Então muitas das vezes que a gente precisar de um foco, a gente pode utilizar a natureza, sair, estar num espaço aberto, olhar para coisas da natureza com esse olhar também. Fechem agora um pouquinho os olhos. Tentem processar todas as informações que vocês viram, tudo que vocês pensaram de diferente, sentiram. E levem para vocês essa questão de tentar serem mais observadores na vida, no geral, né? Sem necessariamente precisar sempre parar. É aquilo que eu falei ontem. Quanto mais a gente fizer isso normalmente, mais a nossa mente fica acostumada a admirar, a contemplar, a se concentrar também. E aí podem começar a se movimentar, abrir devagar os olhos novamente. E aí a gente finalizou mais uma meditação.